gente vai para o segundo momento de uma super entrevista, uma super conversa que a gente está tendo aqui no podcast com a doutora Alana. A gente está falando sobre o processo dela de residência na radiologia. E a gente vai conversar agora um pouco mais sobre a residência em si. A gente até agora estava conversando um pouco como foi esse processo até chegar na residência. E agora a gente chega no momento da residência, né, doutora Alana? E eu queria saber nesse momento como foi se mudar para ir fazer residência, como foi esse momento de agora passei na residência, agora eu vou começar. Então, como a gente falou no primeiro bloco, né? Eu fiz residência em Ribeirão Preto, na USP Ribeirão Preto. Então, eu me mudei de Natal, que é uma cidade que tem, sei lá, 1 milhão de habitantes, para uma cidade que tem 800 mil, 650 mil. Então, não foi tão difícil a adaptação nesse sentido, como gente que se muda, por exemplo, para o Rio de Janeiro, ou que se muda para São Paulo, que é uma cidade muito maior, com mais trânsito. Ribeirão acaba que é uma cidade muito tranquila, é uma cidade segura. Nesses 4 anos que eu passei lá, eu não conheço ninguém que foi assaltado à mão armada. Todo mundo era assim, furtado. Tipo, eu fui para uma festa e meu celular sumiu. Mas ninguém era assaltado à mão armada. Sequestro de carro, entrar em casa, nada disso acontecia. Tinha, assim, restaurante com mesinha na calçada, muito frequentemente. Então, é uma cidade tranquila. Em relação a isso, foi uma adaptação fácil. O custo de vida lá é parecido com o de Natal, não é caro. E a vantagem é que a bolsa meio que dava para viver, entendeu? E em São Paulo, muitas vezes eu vejo as pessoas pagando a bolsa quase inteira só de aluguel. A bolsa da residência, que é mais ou menos uns R$ 3.000, né? É mais, mas depois que eles contam o INSS, dá uns 2.960. Então lá, o aluguel não era tão caro, dava para se sustentar, assim, relativamente bem. Se você apertar um pouquinho, dava, né? Acabou que eu tinha um pouco de reserva ainda de antes, do tempo que eu trabalhei, e aí isso dava uma tranquilidade. Mas, de toda forma, essa é uma vantagem de morar no interior, vamos dizer assim. Mas a mudança em si é muito difícil no quesito de você ter uma casa. Quem já morava fora de casa na época da faculdade, era de outra cidade, veio para Natal, provavelmente se adapta melhor do que eu. Mas eu tive que achar a casa, o apartamento, e eu pesquisei muito, nossa, foi muito estressante, porque é um mercado que é do dia para a noite e já sumiu. Você vai no apartamento, visita, você gostou muito, tem tudo que você queria, é próximo do supermercado, farmácia, e aí no outro dia já alugou, tchau, perdeu, agora você vai ter que pagar. Então é bem ruim. E outra coisa muito ruim foi começar em cima, assim, porque em Ribeirão Preto eu era a primeira suplente, ou a segunda suplente, acho que era a primeira. Então, eu imaginava que eu ia ser chamada, porque eu já tinha conversado com outros colegas que iam assumir outros serviços, mas eu só fui chamada mesmo um poucos dias antes. Então, eu tive que ir correndo, ver apartamento correndo, comprei imóvel correndo também. Então, no primeiro mês da residência, nossa, eu costumo dizer que eu emagreci, eu fiz a dieta do pão, que foi o pão que o diabo amassou, porque, nossa senhora, eu não tinha geladeira, e aí eu tinha que ir todo dia para o hospital, normal, assim, rotina de residente normal, e ao mesmo tempo eu tinha que receber a geladeira, tinha que receber a máquina, tinha que receber o sofá. Então, esse começo foi bem ruim. Se vocês quiserem fazer residência fora do estado que vocês já moram, ou da cidade que vocês já moram, tentem ir antes, façam isso antes, não façam o que eu fiz. Mas fora isso, eu achei a adaptação ok. A minha turma, Ribeirão tem muita tradição de passar pessoas na prova, pessoas que já são da casa, entendeu? Porque já conhecem o estilo, já conhecem os chefes deles, já sabem o que é que os chefes gostam de cobrar. Acaba que em Natal a nossa prova também tem isso. Então você às vezes pega uma questão assim e fala, eu sei quem fez essa questão porque essa pessoa gosta muito disso. E lá em Ribeirão também tem isso, né? A maioria dos lugares tem isso. E a tradição lá era todas as turmas terem muitas pessoas da casa e algumas pessoas de fora. Então, a turma dos meus R+, eu acho que eram 12, e desses 12, tinha 3 de fora. Um deles, inclusive, era da UFRN. E aí, na minha turma, por não sei o que aconteceu esse ano, nós éramos 12 e nós tínhamos um estrangeiro também, que era do Peru. Nós éramos 13, então. Desses 12 que tinham feito a prova, 11 eram de fora e um era da casa. Então, nós tínhamos muitas universidades. Isso foi meio que um evento meio raro. No outro ano já tinha bastante gente da casa de novo. Eu não sei o que aconteceu, se nesse ano o pessoal não quis fazer prova para rádio ou o que foi. Mas nós tínhamos gente de todo canto. A minha turma tinha gente de Sergipe, do Ceará, eu de Natal, né? Mineiros, nós tínhamos 3 mineiros, tínhamos um de Curitiba, um paranaense, tínhamos uma menina de Santos, mas que tinha feito prova de Juiz de Fora,
Então, era assim, uma turma bem diversificada. Ela tinha feito faculdade em Juiz de Fora, no caso. Era uma E eu turma bem... imagino, quando a turma é diversificada assim, né? Tá todo mundo longe da família, tá todo mundo se mudando, uma vida nova, e todo mundo passa a se pertencer como família, né? Exatamente. Isso ajudou muito. Então, de dicas o tempo todo, tipo, pessoal, quem sabe encanador, pessoal, faxina. A nossa, acabou que a gente conseguiu uma pessoa para fazer faxina e ela virou a faxineira praticamente da radiologia inteira. E aí, todas as dicas eram passadas, tipo, peçam marmita nesse canto porque é bom, peçam essa comidinha congelada aqui porque é boa. Todo mundo se ajudava e troca de plantão também, quando eu tinha que ir para casa. Tipo, pessoal, eu vou para casa porque é meu aniversário da minha mãe, aí a gente conseguia trocar plantão. Então, isso aí foi fácil. Eu não posso me queixar, minha turma era realmente muito unida e todo mundo se ajudava bastante. Essa parte foi fácil. Dos amigos e tudo. Minha turma da residência até hoje converso com todos. A gente meio que passou esses anos juntos e no R4 muitas pessoas ficaram para fazer R4 também. Então foi um convívio muito proveitoso. Deixa eu ver o que mais. Em relação à adaptação da cidade, um adendo que eu quero fazer em quem quiser fazer prova para Ribeirão é que Ribeirão é muito quente. É quente de verdade, pessoal. Quando falarem para vocês... Quente assim, Mossoró. Acredita, eu acho que tem vezes que fica mais quente do que Mossoró. Porque, assim, Natal faz calor, mas Natal tem vento. E Natal, não sei, por exemplo, o Onofre Lopes é de frente para o mar, então tem uma brisa constante. Em dezembro fica impraticável, em janeiro fica ruim, mas, assim, a maior parte do ano é bem ok, né? E aí, pois bem, lá em Ribeirão eu cheguei e eu acho que uma menina que eu comprei o fogão a ela na época. Mais uma coisa, né? Tipo, é difícil montar casa, pessoal. Eu comprei o fogão a ela e ela era de Londrina. E ela me disse, Alana, pega uma casa que tem ar-condicionado, porque aqui faz muito calor. Aí eu falei assim, meu Deus, eu sou de Natal, querida. Você acha que... KKK. Mal sabia eu. Passei aperto, viu? Meu Deus. Ribeirão faz um calor que é ok, mas não venta. Então fica, realmente você se sente num forno, não tem vento. E é um calor seco, porque a cidade é muito seca em alguns períodos. E ainda tem umas coisas lá que acontece, chama tipo inversão térmica. A cidade lá é tipo num vale. As cidades ao redor são mais frescas. E aí, nesse parte de baixo do vale, às vezes ele fica prendendo uma parte de calor e em cima nuvens com o ar fresco em cima. Então, às vezes tem isso aí dura 3 dias. Assim, é absurdo. Então, se vocês quiserem ir para lá, já saibam disso. Mas o hospital é muito bom, compensa a residência lá. A maioria das residências são excelentes. Só peguem uma casa com ar-condicionado, essa é a minha sugestão. Isso vale para o interior de São Paulo de forma geral, viu, galera? No verão faz bastante calor. A gente se engana, pensa que é do Nordeste, já é acostumado. Inclusive, todo mundo lá pergunta. Quando eu reclamava do calor, o pessoal falava, mas você é do Nordeste. Eu falava assim, mas isso aqui é muito pior do que o Nordeste, vocês não têm noção. Absurdo. Enfim. E eu queria saber também, doutora, sobre sua rotina na residência, como é hoje em dia e na época, quando você começou. Na rádio, assim, como todas as especialidades, né, nós temos as partes separadas também. Então, nós temos a parte de rádio, sei lá, de tórax, mama, abdômen, a parte dos contrastados, né, que são aqueles exames tipo seriografia, dacrocistografia, todos esses que usam radiação normal e meios de contraste. Então, meio que nós temos umas áreas separadas como as outras, como na clínica, você passa no estágio da cardio, no estágio da nef, no estágio da endócrino, tudo isso, na rádio também é parecido. Então, era dividido normalmente em meses. Tinha o R1, o R2 e o R3, né? O R1 a gente não dava plantão na parte de emergência. A gente dava um plantão no hospital que era para ficar de olho no contraste. Era o plantão do contraste e do console da tomografia. Então, reações adversas, ou então encaixe de emergência, aí a gente ficava nessa parte. E passava em vários estágios mais para aprender. Você passava no ultrassom. Acaba que o R1 da rádio, assim como o R1 de outras especialidades que são muito específicas, como o R1 da patologia, ou R1 de áreas que não são clínicas, você tem que aprender um universo novo inteiro. Da oftalmo, por exemplo. Você sabe um pouco, né, da faculdade, mas você vai ter que aprender um universo novo, como, por exemplo, fazer ultrassom. Ninguém sabe fazer ultrassom na faculdade, não é ensinado, né? Então, no começo, você mais atrapalha do que ajuda. E depois o jogo vai mudando, né? Ainda bem, graças a Deus. Mas no começo você tem que aprender tudo. Então, as pessoas têm muita paciência. O R1 da rádio,
ele é meio o café com leite, assim. E depois que você começa a pegar mais responsabilidade, o R2, por exemplo, é o pior ano, pelo menos lá em Ribeirão era. O R2 é o pior ano, porque você já sabe fazer ultrassom e você já sabe lá dar a parte das tomos, então você assume a maior parte das responsabilidades. Isso aí E é isso o... a gente tá falando de quantas horas, assim, na rotina, no dia? Que ficava no hospital? Depende do estágio. Como eu vou pensar aqui, eu já falo. Mas essa parte, assim, é diferente de outras especialidades, como a clínica, que o R1 é muito pesado, a cirurgia, que o R1 é extremamente pesado. E na rádio, não. Na rádio você entra meio café com leite e depois piora. É bem variado, dependendo do estágio, é bem variado. Tem alguns estágios que você está sozinho. Então, por exemplo, nos exames contrastados, você não tem um R+, para ele ajudar, porque você só passa no R1. Então, você vai fazer, enquanto tiver encaixe, você tá lá, entendeu? Depende de uma agenda. Se faltar todo mundo, você fica livre, pode laudar os atrasados, fazer o que você quiser, mas se vier todo mundo, às vezes você sai super tarde, você fica preso até você terminar tudo. O ultrassom também é nesse mesmo esquema, porque você fica preso a uma agenda. O que tiver da agenda, você não pode ir embora enquanto ainda tiver paciente, obviamente, né? Então você varia. Tinha dias que a gente saía mais tarde. De forma geral, a residência de rádio, apesar de ter plantão e tudo, ela não tem uma carga horária absurda, como, por exemplo, a residência de cirurgia. Normalmente a gente chegava às 7h30 para assistir a aula, almoçava, a gente ficava no hospital almoçando todos os dias, praticamente. A gente não ia para casa, porque o hospital lá é um pouco mais separado da cidade, assim. É um campus afastado, como o campus da FRN, só que o campus mesmo de Candelária. Sendo que o campus de Candelária, ele tem as coisas ao redor ali. É como se fosse igual aquele, sendo mais afastado. E aí, nós almoçávamos lá mesmo, dependendo do horário, o horário fixo da residência, vamos dizer assim, nos estágios tranquilos, era às 5 horas. A gente saía às 5. E às vezes tinha plantão. Então, às vezes você terminava às 5 e você ficava até às 10 para o plantão do contraste. E passava em vários. Passava na mamografia, passava no ultrassom, passava no contrastado. Em alguns estágios se tornava mais pesado, como, por exemplo, no estágio de emergência, você tem que ficar 12 horas por dia, 5 dias por semana. Aí você ficava segunda, terça, quarta, quinta, sexta, sábado, e no domingo você fazia 24 horas invertido. Então, assim, obviamente não é como as outras residências, mas às vezes a gente pensa que a radiologia vai ser só em horário comercial, que você vai chegar todo dia às 7, sair às 5, como em alguns estágios a gente fazia, mas em muitos momentos você tem que dar plantão. No final do R1 e no começo do R2 é um período bem difícil de adaptação, porque você sai do plantão do contraste, que não tem quase nada, né? Que você, assim, encaixa um exame, fica estudando, vê uns casos legais, etc., para você entrar no plantão de adaptação, para você começar a dar plantão de ultrassom. Então, você fica fazendo o contraste alguns dias, o ultrassom outros dias, e se preparando para começar o R2, que é muito difícil, né? Assim, é mais responsabilidade. No R2, a gente faz muito ultrassom, porque agora você já sabe fazer, né? Então, a gente passa em várias áreas. Faz ultrassom vascular, faz ultrassom de mama, faz ultrassom de músculo. Acaba que todo mundo que faz radiologia tem na ultrassonografia um grande ganha-pão. Então, a gente tem que sair bem, sabe? A gente faz muito exame. Aí, no R2, a gente começa a pegar forte a parte de tomografia também. E aí, passa em todos os estágios. Abdômen, tórax, neuro, e aí no R3 acaba havendo mais ressonância. E você vira meio que o chefinho, vamos dizer, da unidade de emergência. Então, você vai fazer a parte de tomografia de emergência e vai laudar ressonância nos outros estágios. Você passa no abdômen, você lauda majoritariamente ressonância. Você passa na neuro, você lauda majoritariamente ressonâncias. Mas acaba que ressonância é muito específico de cada área. Então, muitas pessoas acabam fazendo um R4. Por exemplo, eu fiz o R4 de neuro, né? E agora eu estou fazendo mais um R4 de cabeça e pescoço. Que, por incrível que pareça, são áreas separadas, né? A gente pensa, mas a neuro não já engloba, mas não. Porque a neuro é meio que no encéfalo, entendeu? E a cabeça e pescoço pega as outras áreas da face. Então, mastoide é da cabeça e pescoço, órbitas, seios paranasais, garganta. E tem muita doença. Acaba que tem muita coisa específica da cabeça e pescoço. E é bastante difícil, porque é muita estrutura anatômica num local muito restrito, né? Então, eu achei que valia a pena fazer mais um ano. Mas o que eu ia dizer, por exemplo, a maioria das pessoas não saem, ao contrário do que a gente pensa na faculdade, né? Quando a gente termina a rádio, a gente sai fazendo ultrassom de tudo, ou quase tudo, dependendo do que a pessoa não gosta de fazer, e laudando tomografia de tudo,
praticamente. Agora, ressonância, pelo que eu vejo, sim, a maioria das pessoas laudam as suas áreas. Então, eu vou laudar mais a parte de neuro, de cabeça e pescoço. Quem fez músculo lauda mais a parte deles. É claro que dependendo do local, se for uma cidade menor, o radiologista ele pode abarcar mais coisas. Então, às vezes a pessoa faz mais de uma área, sei lá, faz neuro e também não faz músculo. É mais ou menos assim. Mas muitas pessoas fazem suas áreas, assim, faz rádio geral, faz tomografia, dá plantão, toma de urgência, ultrassom de urgência, e tem alguns períodos que lauda só a sua área. Mas eu tinha essa impressão também errada, que a gente sai laudando ressonância de tudo, entendeu? Que eu ia chegar e eu vou laudar aqui uma O que cabeça, e depois tiver. um joelho, e logo em seguida um abdômen, e depois uma ressonância cardíaca, que é muito específico, muito específico. Só o pessoal do tórax que faz. E depois ela dá umas coronárias, eu achei que eu ia sair assim fazendo tudo, mas é impossível você fazer ressonância de tudo, porque você tem que saber um pouco de todas as clínicas que existem, sabe? E é interessante porque na radiologia tem muitas coisas que quando a gente se forma como clínico geral, né, você vira médico, tem coisas que as pessoas falam, você não precisa saber disso, porque isso é específico de tal área. Por exemplo, pneumonias intersticiais, assim, você passa na pneumologia e eles falam, olha, isso é coisa de pneumologista. Você não precisa saber disso para a sua vida, você tem que saber identificar os principais padrões e encaminhar para o pneumologista na hora certa. Você é generalista. Aí eu falei, ótimo. Aí chegou na residência, Alana, você agora tem que saber tudo que o pneumo sabe. Não é possível, meu Deus. Não é tudo, obviamente, né? Porque o pneumo, ele tem uma abordagem muito mais ampla. A gente tem que saber várias coisas que são muito específicas de algumas áreas. Doenças que eu nem sabia que existia na graduação, e aí você vai vendo aos poucos, assim. Tem muita coisa muito específica, então você acaba andando junto com a especialidade. Por exemplo, eu agora tenho mais contato com otorrinos, oftalmos, e eu estou aprendendo todo dia no R5 eu aprendo uma coisa nova, do que eles vão fazer, de técnicas cirúrgicas, tem uma fístula, como é que fecha, ou então, a gente precisa que meça o labirinto, tipo, são coisas que você só aprende tendo contato com a clínica solicitante, como a gente chama, que é a clínica que solicita exames. E isso dá para relacionar com plantão? Plantão por fora da residência? Essa rotina? Sim. Algumas pessoas no plantão de médico mesmo, normal. Na rádio, em relação a horários, no R1 dá. O problema maior é que em Ribeirão Preto, muitos hospitais exigem que você tenha feito os 2 anos de clínica, de residência clínica médica, para você trabalhar em alguns locais, né? E aí eu trabalhei pouco. Mas algumas pessoas trabalhavam em cidades vizinhas. Dá sim. Não é como as outras. Por exemplo, cirurgia para você trabalhar fora no R1 é muito difícil, né? Eu escuto muito relato disso. De que a galera da cirurgia não tem tempo para dar um plantão sequer. Se tiver, é para ficar sem dormir. Porque ou você dorme ou você dá plantão por fora. A carga horária deles é muito, muito intensa. Eles têm que chegar de madrugada. Isso aí nós não tínhamos. O máximo que nós tínhamos era essa carga horária de, deixa eu ver, 72 horas por semana. Eu acho que foi o máximo que eu fiz. Às vezes mais porque a gente tem que ficar no hospital mais um pouco depois que acabava o plantão, para passar os últimos casos, para liberar com o chefe, etc. Mas eu acho que essa foi a carga horária institucional, vamos dizer assim, que eu tive a máxima foi 72, 80 horas por semana. Mas o pessoal da cirurgia passa disso aí tranquilamente. Numa semana boa, eles fazem isso. Então, assim, para a radiologia dá sim, para dar plantão fora. Eu não dei muitos plantões fora porque, como eu disse, o custo de vida em Ribeirão é menor, tinha esses outros problemas, etc. Aqui em São Paulo, que tem muito local de trabalho, eu noto que as pessoas no meio do R2, quando já sabe fazer ultrassom bem, já fez bastante ultrassom, eles já começam a fazer a agenda de ultrassom fora. Lá em Ribeirão não tinha muito, a cidade é meio... Não é uma cidade pequena, obviamente, mas tem muito lá, né? Então, acaba que não, é meio sobrecarregado, saturado, vamos dizer assim, né? Mas no R3, quando a gente já tinha terminado tudo de ultrassom, no R3 você vai ver mais tomografias e ressonâncias, né? Você faz pouco ultrassom. No R3 nós tínhamos um plantão numa cidade próxima, que aí nós íamos e passávamos assim, final de semana. Ficava, sei lá, 60 horas de plantão e voltava para Ribeirão. Então esse plantão aí também foi bom, porque a gente já era ultrassonografista, né, em tese, e fazia plantão de ultrassom, dava para aprender bastante também. E era um hospital SUS, então tinha muitos casos legais, tal, de vez em quando. E aí esse era remunerado. Eu só comecei a receber alguma coisa como radiologista no R3 mesmo. Lá mas no R3. tem diversidade,
Na E maioria. isso, assim, esse tempo de R1, R2, R3, chegou algum momento que a residência foi mais pesado, que chegou uma hora que você ficou, caramba, não sei se eu aguento esse pancão, se eu aguento essa rotina assim, desse jeito, ou até mesmo ficou desinteressada, tanto quanto você estava no início, provavelmente em algum momento, ou não, foi uma paixão do início ao fim, a radiologia. Ah, entendi. Não, sempre tem, né, os momentos difíceis. O R2, como eu falei, apesar de nem todos os estágios serem pesados, alguns estágios são bem puxados, né? Dá um pouco de vergonha de falar isso na frente do pessoal da cirurgia, porque a vida deles é muito mais difícil. O pessoal da clínica também dá muito plantão. Depende da especialidade, né? Obviamente. Mas, assim, dentro do que a gente vê da radiologia, no hospital que tem urgência, tenha tudo, alguns estágios foram muito pesados e a gente pensa que vai ser só pesado mentalmente, mas é fatigante. Fazer ultrassom é cansativo, porque você cansa o braço. Então, tem muita gente que ao longo do tempo fica com lesão de manguito rotador, sabe? De tanto fazer ultrassom, fazer força. Então, teve estágios de eu ficar, assim, com dor real, de ficar fazendo compressa de gelo, tomando inflamatório, essas coisas. Caramba. Mas são alguns estágios que a gente faz mais ultrassom. Outros, por exemplo, o estágio do tórax era um estágio pesado, porque a gente tinha que laudar os tórax, que era bastante exame, volume de exame, e a gente fazia parte de Doppler também. Lá em Ribeirão funciona dessa forma. Então, meio que você, às vezes, saía para o hospital, laudava, então passava os casos com o chefe, de tarde você fazia um ambulatório que ia da 1 até as 6, e depois que você terminava, você falava, eu não tenho casos para amanhã, então eu vou ter que ficar aqui laudando. Aí você voltava para casa às 10 horas da noite, para no outro dia você voltar às 7 para passar os casos com o chefe. E preparar reunião, a gente acabava tendo que preparar muita reunião também, às vezes, porque a rádio, como outras áreas assim, elas têm reuniões multidisciplinares. Então, tem a reunião do tórax, da radiologia torácica com a pneumo, aí da neurologia clínica com a neurorádio. E isso aí a gente já vai passando na própria residência, a gente experimenta um pouco de tudo. E, como em tudo na medicina, tem umas áreas que a gente gosta menos, né? Do mesmo jeito que você passa na residência clínica, aí vai chegar na endócrina e você não gosta, aí você fica lá fazendo sua obrigação, porém nem sempre você vai gostar muito daquilo. Eu acho que a parte de músculo sempre foi um fraco para mim, eu não era muito... sempre tive mais dificuldade. Eu cheguei há um tempo cogitar em fazer um R4 de músculo para aprender, para eu poder me sentir forte, assim, de fazer firme, mas acabei desistindo, fiz neuro mesmo. E sempre tem uma coisa ou outra, mas de forma geral, eu entrei na residência de rádio sabendo que eu não faria outra coisa, assim. Eu não fiquei em dúvida. Eu vejo muita gente que fica em dúvida. É até importante eu ter lembrado de falar isso agora. Eu vejo muita gente que quer fazer radiologia porque acha que vai ter qualidade de vida. Assim, você acaba tendo um pouco mais do que outras especialidades. Mas eu noto que a radiologia, para quem quer fazer outras coisas, por exemplo, se você quiser ser cirurgião e você fala, eu vou fazer rádio porque eu quero ter qualidade de vida, muitas vezes você vai ficar frustrado. Eu já percebi isso. Você se sente entediado, você não consegue passar uma manhã olhando para a tela do computador, entendeu? Você gosta de dinâmica, você gosta de desafios. Obviamente, a radiologia tem muitos desafios diagnósticos, tem umas coisas que passam, assim, com vários chefes, vai para reunião, é debate de 2 horas, etc. Também tem. Para quem gosta, é muito bom, entendeu? Eu sempre, como eu não tinha outra opção, na minha cabeça, eu sempre entrei na residência sabendo que eu queria rádio mesmo, nunca foi um problema para mim, porque eu sabia que o que fosse de bom, o que fosse de ruim, eu estava lá e eu queria fazer rádio e acabou. Mas para pessoas, por exemplo, eu queria fazer oftalmo, mas estava em dúvida de fazer oftalmo ou rádio, porque eu acho o rádio mais tranquilo, eu resolvi fazer rádio. Muitas vezes eu vi gente ficar frustrada com isso aí. Então é uma coisa a se pensar. Façam rádio se vocês gostarem e se vocês gostarem de estudar rádio. Se vocês conseguirem sentar e olhar uma aula de fotos preto e branco durante 1 hora e meia. Se vocês fizerem isso, se vocês gostarem, façam rádio, porque vocês vão conseguir estudar. Muda muito o tempo todo, tem tecnologias novas. Na ressonância agora aqui, a gente faz muita ressonância, cada dia descobre uma sequência nova, cada dia descobre um achado novo. Então, você vai ter que ficar se atualizando. Se você achar fadonho estudar rádio, não faça, porque você não vai gostar.